Boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013. Hoje o nosso convidado é Ricardo Bexiga, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal da Maia. Ricardo, seja muito bem-vindo. Antes de mais, o que é que o motiva para esta candidatura numa época tão difícil da administração local? Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, por estar aqui a apresentar o projeto que o PS tem para a Maia, integrado no quadro de um projeto para a área metropolitana do Porto do Partido Socialista. Eu penso que estes momentos difíceis são momentos difíceis não só nas políticas autárquicas, mas nas políticas públicas em geral. Mas são os grandes desafios que também são mais entusiasmantes e, portanto, nós entendemos que é a altura de começar um novo ciclo que traga uma nova esperança e que, fundamentalmente, leve de novo a confiança das pessoas ao sistema político, designadamente à política autárquica. E, portanto, é com esse projeto alternativo que nós estamos muito entusiasmados e achamos que vamos conseguir, de facto, mudar a paisagem política neste momento no Concelho da Maia. O atual presidente Bragança Fernandes está à frente dos destinos da Maia há mais de uma década. Nas últimas eleições, em 2009, conseguiu quase 58% dos votos contra o PS, que conseguiu pouco mais de 25%. Como é que se reverte estas situações dos números? Penso que fundamentalmente com estes dois pontos que lhe falei. Em primeiro lugar, estabelecer de novo a confiança dos maiatos no Partido Socialista e nos militantes e simpatizantes do Partido Socialista que vão corporizar a candidatura do PS à Maia, não só à Câmara como também às freguesias. E, por outro lado, apresentar um projeto de esperança, um projeto de mudança, um projeto que afirme de novo a Maia na liderança da área metropolitana do Porto e um projeto que diga, de facto, muito às pessoas, que convença as pessoas que nós vamos ser capazes de resolver melhor as suas principais necessidades e resolver, fundamentalmente, as questões que nós entendemos que são as questões fundamentais que mais as preocupam, que são as questões do emprego, da economia e da exclusão social. Como é que analisa a atuação do atual executivo maiato? Quais são os pontos mais negativos e qual será aquele ponto mais positivo? Nós fazemos uma apreciação global de um ciclo que se fecha. Nós entendemos que o engenheiro Bragança Fernandes está, neste momento, a gerir um processo autárquico que vem do tempo do professor Vieira de Carvalho, tem um projeto que é o projeto do professor Vieira de Carvalho, que foi feito no século passado e que está esgotado. Neste momento a Maia, no contexto da área metropolitana, tem outras necessidades, necessita de facto de um projeto alternativo que dê respostas a diferentes problemas que o Concelho tem e, portanto, nós entendemos que é a altura de começarmos um novo ciclo político na Maia. É um ciclo político do PSD que teve sucesso, de facto foi um projeto que construiu uma Maia que, sobretudo no final do século passado, do século XX, conseguiu dar uma nova imagem de um concelho que era um concelho muito atrasado, mas que neste momento é um ciclo esgotado. E, portanto, nós entendemos que as prioridades têm que ser outras, que os investimentos têm que ser outros, que a ambição tem que ser outra e a grande crítica que nós fazemos neste momento ao atual Executivo Municipal é que é um Executivo de fim de ciclo, é um Executivo sem ambição, é um Executivo desgastado que não dá resposta aos principais problemas da Maia e dos maiados. José Luís Carneiro afirmava há quando do anúncio da sua candidatura que tem qualidades humanas e políticas para colocar de novo a Maia num papel de liderança metropolitana. Como é que vê hoje o papel no âmbito da área metropolitana da Maia? Está numa posição de ator principal, secundário? Não, nós neste momento entendemos que a Maia, infelizmente, está num papel secundário, quando, como sabemos, teve um papel preponderante em todos os projetos que mudaram a área metropolitana do Porto nos últimos anos. E, fundamentalmente, é essa falta de liderança, essa incapacidade de ambição e de afirmar os interesses da Maia que nos levam também aqui, do ponto de vista do Partido Socialista, a apostar na minha candidatura como vice-presidente do PS distrital, para dar esse sinal que o PS, de facto, tem um projeto alternativo e está a apostar muito em conquistar a Maia de novo para o Partido Socialista. E basta ver, por exemplo, que nos últimos anos os grandes projetos financiados pelo quadro comunitário de apoio que mudaram a face da área metropolitana do Porto, praticamente nenhum foi para a Maia. De facto, são estas falhas do ponto de vista de liderança que nós entendemos captar, por exemplo, de investimento? Exatamente. Nós temos, por exemplo, na Maia, a maior zona industrial da área metropolitana do Porto,
que tem até duas zonas e que neste momento é uma zona que está praticamente abandonada, que está entregue a si própria, cada vez mais com empresas a saírem porque entendem que não vale a pena apostarem naquela zona, sobretudo com acessibilidades que são acessibilidades que tornam aquela zona industrial uma zona absolutamente apetecível, não só para as empresas nacionais, para as empresas internacionais, mas que não veem como um polo competitivo e, portanto, é todo um novo quadro de novas políticas face a novos problemas integrados numa lógica policêntrica de conseguirmos criar uma Maia que ultrapassa apenas aquele centro que nós conhecemos da Câmara Municipal, que nos leva também aqui a entender que é possível e é necessário um conjunto de mudanças que estão no nosso projeto. Por falar em indústria, a Maia não é alheia aos problemas que de resto ensombram também o país, como o desemprego, a insolvência e a fuga de indústrias. São duas vertentes essenciais para o poder autárquico combater neste momento? É muito importante. Aliás, nós entendemos que a Maia tem que afirmar de novo a sua vocação de Conselho Criador de Emprego na área metropolitana do Porto. Pode ser a capital do emprego? Pode ser a capital do emprego. Não só, como lhe disse, atraindo empresas nacionais que veem na Maia, pela sua proximidade, a um centro universitário de excelência como é a Universidade do Porto, a um centro de tecnologia e inovação como é o TecMaia, próximo de centros de transportes fundamentais como é o aeroporto de Pedras Rubras e o Porto de Leixões, e com acessibilidades rodoviárias externas excelentes, que podem ver na Maia como um centro competitivo para instalarem as suas atividades económicas, colocando a Maia na rede internacional de zonas industriais alternativas que atraem empresas, seja da Ásia, seja da África, seja da América do Sul, que podem ver aqui em Portugal, designadamente na Maia, como um polo interessante de, a partir daqui, conquistarem os mercados europeus. Os executivos municipais podem exatamente ter esse papel preponderante para captar esse tipo de investimento? Têm que ter políticas proativas, não só do ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista institucional. Eu acho que é muito importante o papel que as câmaras têm no sentido de, entre aspas, naturalmente, vender o território que gerem junto de parceiros internacionais, entrando em redes que existem hoje, designadamente redes europeias e redes internacionais de zonas de acolhimento industrial, que ligando a questão da proximidade a recursos humanos qualificados, a centros tecnológicos que garantem a capacidade de inovação essencial às indústrias mais inovadoras, conseguem de facto criar aqui polos de sinergia, de tecnologia, de produção industrial, em que as câmaras, através designadamente das políticas fiscais e das políticas de gestão do território, podem ter aqui um papel-chave. No próximo ano entra em vigor a nova lei das finanças locais, que vai exigir um maior cumprimento aos municípios. Como é que analisa esta lei? Bom, é evidente que hoje, com as dificuldades financeiras que o país atravessa, que também a gestão autárquica tem que se tornar mais inovadora e mais eficaz. Aliás, a Câmara da Maia vive, neste momento, dificuldades económicas complexas e, portanto, também aí vai haver a necessidade de alterar o modelo de gestão. E essa alteração do modelo de gestão que nós defendemos passa fundamentalmente por duas linhas. Em primeiro lugar, a descentralização de algumas das competências da Câmara nas juntas de freguesia, porque eu entendo que, do ponto de vista de racionalidade, eficiência e proximidade aos cidadãos, as juntas de freguesia são capazes de desempenhar de uma forma mais eficaz um conjunto de funções que hoje a Câmara está a exercer, e, por outro lado, a contratualização de outras funções com as coletividades e com as associações do setor, no sentido de dinamizar algo que eu acho que é muito importante, que é a economia social, a economia de proximidade. E eu penso que através destes dois caminhos nós vamos conseguir ser mais eficientes do ponto de vista da qualidade do serviço e mais eficientes do ponto de vista da racionalização da estrutura de custos, que, a meu ver, neste momento é ainda muito pesada na Câmara Municipal. Quer dar um exemplo para cada um dos casos? Dou-lhe um exemplo. Tudo o que diz respeito à parte de ambiente, tudo o que diz respeito à parte da limpeza, à parte de arruamentos, à parte de gestão urbana de proximidade, as juntas de freguesia desempenham um papel muito mais eficaz e muito mais próximo dos problemas do que a Câmara. Na área, por exemplo, do apoio aos idosos, na área da gestão da saúde, as coletividades e as associações têm uma capacidade, também pela sua proximidade às populações e, por outro lado, como uma forma de resolver um problema muito complicado que temos na Maia, que é o problema do desemprego de mão de obra não muito qualificada, promovendo a criação
empresas de economia social em que participam as associações e as coletividades, nós vamos conseguir pôr essas pessoas a trabalhar, a ser úteis, naturalmente com o apoio dos serviços da Câmara, mas de uma forma que, contratualizando objetivos, eles vão criar emprego e vão resolver de uma forma mais eficaz o problema das pessoas, designadamente dos mais idosos, das pessoas com problemas de exclusão social, onde, de facto, é necessário uma atenção muito especial da parte do poder autárquico. E a lei dos compromissos trava de alguma forma a atuação dos municípios, dos executivos? Trava com certeza, e sobretudo em concelhos como o da Maia, que tem um endividamento elevado, e o que vai exigir mais imaginação na forma como nós vamos fazer os investimentos públicos e vamos gerir as políticas públicas do concelho. Porque a partir do momento em que eu não posso assumir compromissos financeiros face a determinados plafons que tenho de endividamento, mesmo que a vontade seja muita para executar iniciativas, não vou ter essa capacidade para o fazer. Qual é a solução? A solução é, de uma vez por todas, conseguir colocar de novo a Maia no quadro dos grandes projetos comunitários que o novo quadro comunitário de apoio vai trazer também para a área metropolitana do Porto. Tudo o que vai ser feito nos próximos anos em Portugal, do ponto de vista de políticas públicas, vai ser financiado pelas políticas comunitárias, e nós começamos já a preparar um conjunto de projetos muito ambiciosos, que no quadro da competição que vai existir entre todos os concelhos, conseguimos cativar esses financiamentos para grandes projetos na Maia, ou então será muito difícil, de facto, avançarmos com políticas públicas. Outro tema quente na Maia são as portagens, sobretudo nas antigas SCUT. É um tema polémico no concelho e, para quem está de fora da Maia, parece que é preciso pagar portagem para entrar na cidade. Como é que analisa, como é que vê este ponto? Além da falta de liderança deste Executivo Municipal no quadro da área metropolitana do Porto, este Executivo Municipal também teve outro problema. Foi a incapacidade de defender os interesses na Maia no contexto de grandes problemas, como é, por exemplo, a questão das portagens, em que o Presidente da Câmara, sendo do partido do Governo, não conseguiu defender o Concelho desta ameaça terrível de tudo o que são acessibilidades externas serem boas, serem muito caras. E, de facto, isso é um problema que preocupa muito os maiados. E, portanto, eu entendo que, na liderança do Executivo Municipal, nós temos de também ter a capacidade de bater o pé às decisões do Poder Central. E esse é também um dos nossos grandes objetivos. Até porque, parecendo que a Maia é um concelho de grandes acessibilidades e de boas acessibilidades, essas acessibilidades são externas, mas não são internas. E, sendo o Concelho da Maia um concelho que tem freguesias urbanas e freguesias rurais, as freguesias mais do interior do concelho têm grandes problemas de acessibilidade aos centros urbanos. E, portanto, juntando isto com as SCUTs, de facto, o problema das acessibilidades é também um dos problemas que vai merecer uma grande atenção da nossa parte. Já construiu o seu programa eleitoral ou está a fazer primeiro raio-x a este concelho? Estamos a construí-lo. O raio-x já tinha sido feito naturalmente pelo Partido Socialista, através designadamente dos seus membros no Executivo Municipal, na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia. Estamos a estudar também com muito cuidado tudo o que são as oportunidades que as novas políticas comunitárias vão trazer para o Concelho. Estamos a dialogar com as associações, com as coletividades, com todas as pessoas que fazem opinião e que estão no dia-a-dia na sociedade civil maiata, porque nós queremos apresentar um projeto que não é um projeto do Partido Socialista, é um projeto participado por toda a sociedade civil da Maia, e que seja também corporizado não só por militantes do Partido Socialista, mas também por independentes que se revejam num projeto que é um projeto global de desenvolvimento para o Concelho da Maia, com estas duas grandes prioridades que lhe falei, as questões da economia do emprego e as questões da coesão social e da coesão territorial. Está, portanto, a escutar Estamos a escutar associações... E estamos a apresentar as nossas ideias. Portanto, nós temos um conjunto de ideias em função do estudo que fizemos dos grandes problemas que a Maia tem. Estamos a apresentar esse diagnóstico à sociedade civil da Maia, estamos a corrigir algumas das soluções que tínhamos pensado, no sentido de ter uma boa solução, porque ter uma boa solução hoje em dia não é só ter boas ideias, é necessário ser soluções que resolvam efetivamente os problemas das pessoas. Quais serão, já me falou na economia social, no emprego, sim, mas quais serão os pilares da sua atuação? Nós temos 5 grandes pilares. Em primeiro lugar, como lhe disse, as questões da economia e do emprego são uma grande preocupação. E o grande projeto que nós temos nessa matéria é requalificar todas as zonas industriais da Maia e criar um grande centro de indústria e tecnologia que requalifique toda a zona industrial e que faça uma ligação muito clara daquilo que é a zona de acolhimento industrial com as questões da tecnologia, as questões da inovação, fazendo uma ligação
às redes internacionais de acolhimento industrial. Nomeadamente dar mais voz ou visibilidade ao Tec Maia. Exatamente. O Tec Maia está numa situação muito de grande impasse, está numa situação, neste momento, do ponto de vista até financeiro, de grande fragilidade e, de facto, o Tec Maia tem que ter, da parte da Câmara, um outro apoio que, a meu ver, não tem tido. E, por outro lado, também levar esse equipamento e essa iniciativa àquilo que era o seu projeto inicial, que era afirmar-se como um grande centro de desenvolvimento de tecnologia e de inovação, que hoje, infelizmente, não está a ser, porque limita-se a ser apenas uma zona de acolhimento de empresas. Nós queremos que ele seja muito mais do que isso, não é? Além disso, nós temos também um grande projeto, que é um projeto de criação de um centro logístico de excelência, porque, de facto, hoje em dia, não basta ter uma zona de acolhimento industrial, nós temos que ter capacidade para rapidamente colocar os produtos em qualquer parte do mundo. E aí o centro de logística vai associar as questões da distribuição e as questões do transporte, com uma ligação muito fácil, muito forte e muito flexível e bem contratualizada com o aeroporto de Pedras Rubras e com Leixões, no sentido de criar portas abertas de entrada e de saída para aquilo que nós queremos que seja este centro de competitividade e tecnologia nas zonas de acolhimento industrial da Maia. Em segundo lugar, nós entendemos que a Maia, como qualquer outro concelho, tem que ter uma economia local forte, porque, ao contrário do que é hoje um pouco a doutrina deste governo, nós entendemos que a economia não é só feita de grandes empresas, entendemos que a economia é feita também de pequenas e médias empresas, que são fundamentais para o autoemprego das pessoas. E neste momento uma das coisas que se sente é que a Câmara da Maia deixou os agentes locais da Maia entregues a si próprios, os grandes centros industriais, os grandes centros comerciais, os grandes supermercados, começaram gradualmente a abafar completamente os agentes locais. E nós entendemos que esses agentes locais, designadamente aqueles que estão mais ligados a um setor muito tradicional da Maia, que é o setor agrícola, merecem ser apoiados e vão com certeza ter um apoio muito grande da nossa parte. Falei também nas questões da economia social, que são muito importantes, no sentido de dar também capacidade para que as coletividades e associações do Concelho consigam ultrapassar estes momentos difíceis que hoje vivem. Em terceiro lugar, as questões da coesão territorial e da requalificação territorial. Há uma Maia a várias velocidades? Há uma Maia a várias velocidades e é uma Maia que tem velocidades que não são contínuas nem são consistentes. Porque nós, o que hoje verificamos é que há um centro da Maia identificado em Vermoim, que é onde está a sede da Câmara, mas depois temos um conjunto de outras freguesias, designadamente Castelo da Maia, Pedroço e Águas Santas, que têm grande dinamismo, mas que não têm um centro urbano. Portanto, nós entendemos que tem que ser reforçada a componente urbana da Maia, criando 2 novos grandes centros urbanos, para além daquilo que já existe. Um em Castelo da Maia, beneficiando designadamente da presença do ISMAI, que tem uma atratividade muito grande, designadamente para os estudantes e toda aquela atividade que anda à volta do Instituto Superior, e também em Águas Santas e Pedrosos. Além disso, queremos, de uma forma muito firme, quebrar o isolamento que neste momento as freguesias rurais têm relativamente às freguesias urbanas. A componente rural da Maia, para nós, não é uma menos-valia, é uma mais-valia. E, portanto, nós entendemos que seja do ponto de vista da acessibilidade, seja do ponto de vista de condições de vida, tem que ser feita uma intervenção muito grande nas freguesias mais rurais para fixar essas pessoas que hoje produzem para sobreviver, mas que podem produzir não só para sobreviver, mas também para comercializar o produto no âmbito dos mercados da área metropolitana do Porto, e fixar as pessoas em que freguesias, pelo facto de serem rurais, não têm que ter menos condições de qualidade de vida do que têm as outras freguesias. Em último lugar, gostaríamos também de fazer uma aposta muito grande em apresentar no novo quadro comunitário de apoio projetos que fossem capazes de afirmar de novo a Maia no contexto dos grandes problemas da área metropolitana do Porto. Lembrava-lhe, por exemplo, o grande falhanço deste Executivo Municipal, que foi o Parque de Ciência e Tecnologia, que era para ser instalado na Maia e que não foi. Perdeu também aquilo que era uma das grandes ambições da Maia, que é também ter um polo
da Universidade do Porto presente na Maia, que infelizmente ficou, a meu ver, muito mal colocado na Asprela. Portanto, nós vamos estudar, como estamos neste momento a estudar, aquilo que vão ser as novas regras do quadro comunitário de apoio e vamos construir boas propostas para, na Maia, criar grandes polos de desenvolvimento, não só no contexto dos problemas da Maia, mas no contexto daquilo que são os grandes problemas e os grandes desafios da área metropolitana do Porto, designadamente do ponto de vista de, como lhe disse, da parte da logística e da parte da economia e do emprego. Ricardo, se for eleito, que pelouros é que quer diretamente sob a sua alçada? Bom, isso é uma pergunta difícil, porque ainda não pensei sobre isso. Ainda não pensei sobre isso. Embora eu possa dizer que eu sou, por princípio, alguém que gere muito por delegação. E um dos cuidados que nós vamos ter é, naturalmente, escolher uma equipe que seja capaz de ser, ao mesmo tempo, uma equipe coesa, mas uma equipe qualificada e capaz de responder aos grandes desafios que hoje a gestão autárquica tem para qualquer responsável político. Noutro cenário, se não ganhar, fica na autarquia como vereador? Esse foi o meu compromisso com o Partido Socialista da Maia e o meu compromisso com os maiatos. É um projeto de longo prazo, nós entendemos que temos condições nestes meses que faltam para as eleições para demonstrar que o nosso projeto e a nossa equipe é a equipe mais preparada para governar a Maia neste século XXI. Se não o conseguirmos, o nosso projeto é continuar a defender aquilo que são as ideias que nos diferenciam, façam um projeto, como lhe disse, a nosso ver está esgotado, que é o projeto do PSD. É algo que os políticos em Portugal ainda revelam pouco, a vida pessoal, a vida familiar. Como é que o Ricardo Bexiga se vai apresentar aos maiatos? Bom, é alguém que tem uma vida política de muitos anos, mas que sempre foi um político com uma atividade de cidadania e nunca um político profissional. E será assim que eu quero que as pessoas me vejam. Um cidadão ativo, muito preocupado com aquilo que é o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas, muito interessado em mudar o rumo dos acontecimentos, sobretudo neste momento que atravessamos, onde eu entendo que estas eleições são também uma oportunidade única para os portugueses mostrarem um cartão vermelho a este governo. E, portanto, alguém que, com essas preocupações sociais e de intervenção de cidadania, tem também um gosto muito grande por trabalhar com pessoas, por trabalhar na equipe, por conviver com uma realidade que é uma realidade muito rica, como esta realidade do Concelho da Maia. Uma realidade rica, diz-me o Ricardo Bexiga. Como é que olha para a população maiata? É uma população exatamente assim, com qualidade de vida atualmente, ou pode ver melhorada essa qualidade? Não, a Maia é um concelho em grande mudança. É um concelho que nos últimos anos teve um crescimento muito grande de população, de cidadãos que viviam noutros concelhos e que passaram a viver na Maia, que procuraram a Maia porque entenderam que a qualidade de vida da Maia dava resposta às suas necessidades mais elementares, mas que infelizmente verificaram que a Maia está cada vez mais a ser um concelho dormitório, isto é, tem boa habitação, mas depois, se quiserem, por exemplo, ter uma boa refeição, ir ao teatro, ir ao cinema, passearem no parque, num parque seguro com as suas crianças, não o têm. E, portanto, o grande desafio que nós também temos aqui é tornar a Maia mais competitiva do ponto de vista da qualidade de vida das populações, no sentido de que o maiato vive na Maia, mas pode, para além de dormir na Maia, fazer toda a sua vida no concelho, com qualidade, não tendo que se deslocar, por exemplo, ao Porto para ver um bom cinema, ver um bom teatro ou fazer um bom jantar com os amigos ou com a família. A minha última questão vai no sentido de: está confiante? Muito confiante e muito entusiasmado, sobretudo. O que é que lhe dá, o que é que lhe transmite a confiança? É o seu projeto? Nós estamos já no terreno, todos os dias eu tenho estado em contacto com a realidade da Maia e, de facto, temos sido muito bem recebidos e, sobretudo, com um grande desejo de mudança. E é esse desejo de mudança que eu sinto nas pessoas, essa sensação de que as pessoas sentem que é necessário, de facto, um projeto que responda a outro tipo de necessidades e que coloque de novo a Maia no centro das grandes decisões e dos grandes projetos da área metropolitana do Porto, que me entusiasma no sentido de sentir que é possível. Ricardo Bexiga, obrigada pela presença também neste especial Autárquicas 2013, que está de regresso na próxima semana. Até lá, boa noite.